Hello, how's it going, everybody? Welcome back to one more class with Inglês na Prática. Mas muito bem-vindos aqui a mais uma aula, né, com Inglês na Prática, um oferecimento de Esculpindo Vidas. E na aula de hoje, gente, nós vamos continuar falando sobre móveis na casa e também eletrodomésticos, ok? Como nós fizemos na aula passada, falamos de alguns cômodos da casa e algumas coisas que nós temos ali. Vamos dar continuidade hoje nisso, alright? E nas próximas aulas nós vamos iniciar nessa questão aí de profissões nas próximas aulas, ok? Então, se você tem interesse em saber mais sobre os cômodos de uma casa, sobre os eletrodomésticos, sobre os móveis, fica aí até o final dessa aula. E também ajuda a gente aqui dando um like, um joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos, se você sabe que alguém tem interesse nesse tipo de conteúdo, em aprender inglês gratuitamente. Compartilha o nosso canal aqui com o pessoal que você conhece, para dar uma forcinha. Quanto mais pessoas nós tivermos aqui participando conosco, melhor vai ser, ok? Let's go? Let's start? Alright, guys, eu vou compartilhar aqui com vocês o conteúdo. Back to the top. And good. Alright, guys, como eu disse na nossa aula passada, nós iniciamos esse conteúdo, mas é muita coisa, então nós tivemos que dividir em duas aulas, ok? Hoje vamos dar continuidade e vamos começar. We're going to start with the laundry room. Vamos fazer aqui uma pequena checagem na questão da pronúncia. Então falem para o teacher aí, lembrando, tudo em voz alta para que vocês consigam praticar a questão da língua de vocês fazendo esses sons, ok? Então, ó, laundry room. Laundry room. Laundry room nada mais é, como nós podemos ver aqui na imagem, que lavanderia, alright? Então, laundry room, se pegarmos só o laundry aqui, significa roupa suja, né? Roupa a lavar. E aí o room, que seria o quarto, ou cômodo, seria o cômodo da roupa suja. Então, é assim que nós falamos lavanderia, ok, guys? Alright, good. So let's see, what do we have in a laundry room? O que temos em uma lavanderia? Obviamente que é o item principal que nós temos aqui, que é um eletrodoméstico, é a máquina de lavar roupa, né? Então, máquina de lavar roupa, nós falamos em inglês washing machine. Focando na pronúncia, one more time. Washing machine. Good. Então, washing machine é a máquina de lavar roupa, ok? Então, washing, só essa palavra washing significa lavar, ok? Washing, lavando, né? Se for o verbo no estado contínuo, no gerúndio. E machine significa máquina. Então, uma coisa que eu acho que eu já falei para vocês, o inglês, ele é um idioma que eles não criam muitas palavras, não criaram muitas palavras novas quando tinha que dar o nome a alguma coisa. Eles pegavam palavras já existentes, juntaram uma com a outra ali, uma virou a característica da outra, e é assim que se usa para falar o nome de algumas coisas, alright? Então, máquina de lavar, no português, acabamos fazendo a mesma coisa, né? Não tem uma palavra própria para isso aqui. Então, é só uma máquina de lavar, washing machine. Mesma coisa que fizeram aqui no inglês, alright? E aí, do lado, nós temos uma outra máquina. Olhando assim pela imagem, são idênticas, né? Não dá para dizer o que é uma, o que é a outra. Mas, nos Estados Unidos, pelo menos na região onde eu morei, eu nunca vi um varal. Na minha vida, lá nos Estados Unidos, que eu morei nos Estados Unidos, foi 6 anos na Flórida, nunca vi um varal, tá? Que a gente tem aqui, que a gente lava a roupa, tem a máquina de lavar e depois a gente estende no varal a roupa, né? Lá, todas as casas já vêm equipadas com máquina de lavar e máquina de secar, tá? Então, isso já faz parte da casa, esses eletrodomésticos essenciais, como geladeira, micro-ondas, máquina de lavar louça, considerado essencial para eles, máquina de lavar e máquina de secar, e ar-condicionado central na casa, já vem tudo incluso quando você compra uma casa ou até mesmo quando você aluga, ok? É claro que isso vai depender de região para região e de casa para casa também, tá? E no caso aqui, como eles têm o costume de usar máquina de secar, às vezes essas máquinas aqui é muito como você vê também uma em cima da outra, às vezes já é tudo embutido, né? Que acaba sendo até um preço mais acessível. Então é muito comum eles usarem dryer, que é a máquina de secar, ok? Dryer, ok? Alright, então washing machine e dryer, que no caso é a máquina de secar.
Se vocês perguntarem, mas teacher, só dryer não é secador? Secador? Yes, dryer é secador. E como é que fala secador de cabelo? É hair dryer. Só que você tá o cabelo aqui na frente, aí você já tem secador de cabelo. Hair dryer, alright? Moving on, continuando. Isso daqui também pode variar dependendo da casa, dependendo do modelo, da preferência da pessoa na casa, né? Você pode ter armários, você pode ter gavetas, você pode ter N coisas aqui na sua lavanderia. Mas eu coloquei uma das coisas que é muito comum a gente encontrar em uma lavanderia, que é uma prateleira, shelf. Ok? Então, ó, pronúncia. Shelf. Good. One more time. Shelf. Alright. Shelf é a forma que nós falamos prateleira, ok? Shelf. Good. Reparem que a maior parte das palavras que terminam com som de F no inglês, caso vocês precisem passar para o plural, nós não vamos apenas acrescentar o S. Então, por exemplo, prateleiras, no plural, nós não diríamos shelves, ok? Nós vamos fazer o quê? Quando as palavras terminam com F, tá? Nós tiramos o F e colocamos VES. E assim passamos as palavras que terminam com som de F para o plural. Shelves, shelves, ok? Assim como nós temos a palavra vida, life, nós falamos lives, lives. Vizinho, wife, esposa, wife, wives. Faca, knife, knives, ok? Então, para passar palavras que terminam com S, com F no inglês para o plural, nós vamos acrescentar o VS e tiramos o F, ok? Não são todas, a maioria. Hanger rod. O que é esse hanger rod? Bom, só a palavra hanger é cabide, ok? Agora, hanger rod é, no caso, o varão que a gente fala, né? Que é aquele ferrinho, às vezes é de madeira também, que é onde nós usamos para encaixar ou para pendurar, aí no caso, os nossos cabides, né? Então, esse varão é hanger rod. Vamos lá na pronúncia. Hanger rod. Ok? Então, shelf, prateleira. And hanger rod, aqui o nosso varão de colocar os cabides. Alright? Moving on. Vamos continuar. In our laundry room, we can also have a laundry basket. Ó a pronúncia. Laundry basket. Good. Laundry basket. Basket sozinho significa cesta. Então, eu até deixei uma imagem aqui que tem os dois tipos, né? Que é uma cesta normal de palha até. Mas, se for com a utilidade disso for para roupas, nós usamos o laundry na frente. Então, laundry basket. Teacher, só basket pode ser cesta? Pode. Só basket pode ser cesta, sim. Ok? Então, a picnic basket, por exemplo, uma cesta de piquenique, picnic basket, nós podemos usar dessa forma, ok? E aí o laundry basket seria a cesta que nós usamos para colocarmos a roupa, alright? Laundry basket não precisa necessariamente ser uma cesta, né, do jeito que a gente fala assim, pode ser dessa forma aqui, ó, um pouquinho mais moderna, né? Esse aqui, inclusive, fica embutido na gaveta, que você pode puxar para fora, né? E nós chamamos também de laundry basket, ok? Um cesto, né? A gente pode falar assim. Alright, next we have drawers. Se a gente olhar essa imagem aqui, a gente vai ficar, ué, mas aqui eu tô vendo 4 máquinas de lavar, um cachorro, 2 cachorros, tapete, a flor, e qual desses aqui que é o drawer? O drawer eu deixei, tem alguns aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, gaveta, drawer, drawer. Então, gaveta nós falamos drawer, ok? Drawer, good. Então, assim que nós falamos gaveta. Drawer. Lembrando que gaveta nós podemos ter em vários outros cômodos da casa, mas como eu estou colocando todos os cômodos da casa aqui, eu estou deixando algumas coisas para revelar em determinados cômodos para não ficar muito conteúdo em um só e depois pouco no outro cômodo, tá? Por exemplo, no escritório é muito comum também encontrarmos drawers, ok? Good. So laundry basket, que é o cesto ou a cesta, and drawer, gaveta, alright? We're done with the laundry. We finished the laundry room. Terminamos aqui a nossa lavanderia and let's move on to our office. Então vamos dar sequência aqui para o nosso escritório, alright? Guys, se você está assistindo essa live e você gosta desse conteúdo, não esqueça de seguir o canal aqui, tá? Ativa o sininho ali, porque toda vez que a gente postar um conteúdo novo, vocês vão ter acesso, isso vai gerar um lembrete para você saber que ele tem esse conteúdo para você assistir, tá bom?
Além disso, compartilha com seus colegas, com as pessoas que você sabe que gostam disso, ou se você não sabe, de repente alguém necessariamente precisa ou gosta, posta, divulga no Stories, no status do WhatsApp, para que a gente possa alcançar mais pessoas assistindo essas aulas aqui gratuitas para elas poderem aprender, tá bom? E se você está assistindo essa aula no Instagram, entra no YouTube através do link que o Kaique e a Karina vão deixar aí para vocês. Acessa o link, faz o login no YouTube e aí interage aqui com a gente. Vocês podem interagir aqui através do chat, tá? Manda o seu nome, fala oi, hi teacher, how's it going? Hello, I'm here, hi teacher, good evening. Só para a gente saber que você está participando e logo, logo nós vamos chegar no quiz. O quiz é a parte da prova, que vocês vão colocar em prática aí o conteúdo que vocês aprenderam e aí eu vou precisar da participação de vocês para que a gente possa dar sequência nesse exercício, tá bom? Alright, so let's move on to our office. Vamos lá para o nosso escritório? Alright, what do we have in an office? O que nós temos aí no escritório? A lot of things. Praticamente tudo que nós temos aí na nossa sala, nós vamos ter no escritório, talvez uma coisinha ou outra a mais, né? So let's go. The first thing that we're going to look at, a primeira coisa que nós vamos falar aqui, que é muito importante no escritório, é desk. Desk pode ser escrivaninha e também pode ser carteira, tá? Então, at school, na escola, a carteira ou a mesinha que nós temos dos alunos, nós chamamos de desk. Sorry, desk, ok? E também uma escrivaninha nós chamamos de desk, alright? Good. So, we have a desk here, nós temos uma escrivaninha aqui, right? And we also have, nós precisamos, né, para uma desk, a chair, uma cadeira. You can have a regular chair, a normal chair in your office. Você pode ter uma cadeira normal no seu escritório, but normally we have office chairs. Mas em escritórios, normalmente nós temos que nós chamamos de office chair. Seria essa cadeira aqui com as rodinhas, né? Que é essa cadeira mais confortável, que a gente tem o encosto também do braço, na coluna um pouquinho mais confortável do que uma cadeira de madeira, por exemplo, porque você vai passar horas sentado ali. Então, isso nós chamamos de office chair, ok? Tem umas cadeiras que são bem mais sofisticadas também, que você pode chamar gamer chair, né? Que são aquelas que parecem o assento de um carro de corrida. Né? Então, nós também temos aí outras chairs que nós apenas mudamos o office e colocamos na frente. Alright? Good. So, in our office, we can have a desk. Podemos ter a escrivaninha, desk, e office chair. No caso aqui, é a nossa cadeira com as rodinhas. Alright? Let's keep going. Vamos continuar. Alright, dê uma olhadinha aqui nessa imagem. E aí nós temos um notebook, né? Teacher, mas notebook já é uma palavra em inglês. Por que não tá notebook aqui? Por que eu tô vendo laptop? Laptop é o único laptop que eu conheço, é o laptop da Xuxa. Já ouvi todo mundo falar isso daí. Todo mundo fala laptop, mas laptop que eu saiba é o brinquedinho da Xuxa lá, né? Guys, laptop. Nós temos que analisar por que eles usam laptop para falar de notebook, ok? Notebook. E por que a gente usa notebook, né? Vamos entender isso daí. Vamos lá. Vamos separar essa palavra laptop, porque na verdade nós temos duas palavras aqui. Nós temos lap, que significa colo, e nós temos top, que significa topo, a parte de cima, ok? Laptop significa que você coloca na parte de cima, coloca no seu colo, alright? Laptop. E normalmente o laptop, ou desktop, que já vamos falar sobre desktop, vem acompanhado da palavra computer. Então nós temos laptop, computer, então computador de colo. Desktop computer, significa outra coisa que eu já vou falar. Então, por isso que eles usam laptop, ok? Laptop computer seria o notebook, esse que nós abrimos e fechamos e podemos colocar aqui no nosso colo ou carregar, né? Ele é portátil, ele é móvel, alright? Teacher, então quer dizer que você fala notebook está errado? Olha, alguns laptops têm modelos que são chamados de notebook, ok? Notebook computer. Mas esses notebook computers são os mais modernos, são aqueles que são mais fininhos, tá? Então o laptop acabou se tornando notebook, ok? Mesmo assim as pessoas continuam chamando de laptop, ou às vezes eles chamam de MacBook pelo nome, né? Mas laptop seria a forma que eles usam aqui. E por que nós não podemos usar o notebook? Não é que nós não podemos, mas pode gerar aí um conflito ou causar uma confusão. Que confusão é essa? A palavra notebook em inglês, notebook, significa caderno, ok? Então você vai falar, bring your notebook.
Aí a pessoa pode trazer ou o caderno ou um notebook. Se você pedir um notebook para o Papai Noel em inglês, pode chegar um caderno para você de presente. Então, bastante cuidado aqui quando vocês estiverem falando inglês, para não causar essa questão de confusão aí com laptop e notebook, ok? Usem um laptop computer para o notebook, alright? E o notebook para o caderno. E desktop, vamos lá. Aqui mais ou menos, vamos separar. Desk, nós já falamos sobre desk, né? Agora há pouquinho nós vimos o que é uma desk aqui, ó. Desk é a escrivaninha, carteira. Então, desktop computer seria o computador que nós colocamos em cima da mesa, que tem a tela, né? Se fosse esse da Dell aqui fininho, pequenininho, a gente coloca aqui do lado, ou nós colocamos ele no chão, certo? Então, CPU, que no caso seria o computador em si, a CPU, né, que a gente fala desse aqui, it goes on the floor, vai no chão, and we put the screen, a tela, né, on the desk. Mas screen é a palavra que nós usamos para tela do celular, tela do notebook aqui, tela do computador, mas screen é essa parte aqui, é essa parte que nós temos aqui, que está embutida no plástico aqui na estrutura toda. Monitor é a forma que nós falamos tela, tá? Monitor. Monitor é a forma que nós falamos tela. Então, essa tela aqui, a telinha, é chamada de monitor. Ó, monitor, ok? Good. Monitor, tela. Desktop, computer, ou desktop, seria o computador, que nós colocamos ou em cima da mesa ali ou no chão. Alright, guys? Normalmente a gente precisa de uma escrivaninha ou uma mesa como um apoio para usar. E o laptop você pode colocar no colo mesmo, ou carregar para qualquer lugar. Alright? Moving on. Let's continue. Also, in an office, we can have a bookcase. É muito comum nós termos isso ou numa sala ou também no escritório, né? Ou se você tem uma casa muito grande, você pode ter uma livraria ali, né? Uma biblioteca dentro da sua casa. Guys, bookcase. Só que o book e case são duas palavras separadas, mas aqui estão juntas. Book termina com k e case começa com k. Então, o que eles fazem na hora de pronunciar essa palavra? Eles usam um som só. Eles juntam os dois e fica só um. Bookcase. Bookcase. Não fala bookcase. Bookcase. Eles não fazem essa pausa e repetem o som. Eliminam um e falam direto. Bookcase. Bookcase. Alright? Good. Isso nós fazemos em todos os linking sounds que nós temos no inglês. Sempre que uma palavra termina com um som e a próxima começa com o mesmo som, você junta as duas e faz uma vez só aquele som, ok? Você não precisa fazer aquela pausa no meio e repetir os sons, ok? Então isso nós chamamos de linking sounds. Às vezes você ouviu uma palavra só e a pessoa, na verdade, falou 3 ou 4. Linking sounds une, junta essas palavras quando nós fazemos isso. O francês tem muito isso também. Então, o que é uma bookcase? Bookcase seria uma estante de livros. Book, palavra aqui, book é livro, né? Todo mundo sabe, the book is on the table. E case, o que é case? Case pode ser uma mala, ou pode ser até mesmo um baú, ok? Mas é um lugar que normalmente nós usamos para armazenar ou guardar pastas, livros, revistas, coisas que normalmente nós temos em escritórios, alright? Case. Case também pode ser usado para capa, tá? Mas no caso aqui não se encaixaria. Então, bookcase seria a nossa estante de livros. Bookcase, right? E nós também temos bookshelf. Lembra que nós vimos o shelf lá no comecinho, lá no laundry room? Pois bem, shelf é a prateleira, very good. Só que aqui é bookshelf, então seria uma prateleira de livros, ok? Uma estante de livros também, se for... Que nem aqui ela é aberta, essa que eu coloquei aqui. Isso aqui você pode chamar tanto de bookshelf quanto de bookcase. Bookcase vai ser mais aquela que tem portas, né? Ela é mais, digamos assim, sofisticada. O bookshelf vai ser a prateleira que você vai colocar seus livros ali bonitinho em exposição. Aqui você pode usar tanto um quanto o outro, porque é meio que metade bookcase e metade bookshelf. Então, o que você preferir usar aqui se encaixaria, alright? E a pessoa entenderia justamente pela palavra book, que saberia onde estão os livros. Alright, guys. Bookcase, bookshelf in an office. Alright, now we're done with the office. Let's move on to the garage. Agora vamos para a garagem, ok? What do we have inside a garage? Of course, you can have a car. Nós podemos ter um carro dentro, mas car é uma palavra muito simples e também não faz parte da casa. Por isso eu não incluí aqui o car, tá bom, gente? Vamos ver algumas coisas que nós temos na garagem, porque é muito comum. No Brasil nós temos garagens abertas, né? É difícil nós termos garagem fechada aqui.
E também na garagem a gente coloca o carro e de repente uma coisa de limpeza outra. E não temos normalmente essa estrutura toda que as pessoas têm nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, Laninho is here. Hey, how are you doing, man? Good evening. How's it going? Good. Então, normalmente nós não temos toda essa estrutura que eles têm de armazenamento. Eles usam muito a garagem como storage, ok? Então aqui nós temos a palavra storage. Creio que nós tínhamos visto isso antes, quando estamos falando lá sobre o storeroom, que seria onde a gente guarda as compras, né? Então, storage seria armazenamento, tá? O armazém, né, que a gente usa. Então, a garagem tem nos Estados Unidos, eles sempre tem esse tipo de coisa aqui. Tem gente que nem usa garagem para carro, eles deixam fechado o portão e colocam todas as tralhas lá dentro. Tem garagem que você não consegue entrar, se bobear nem caminhando, né? Isso é outra coisa que eles vão jogando lá, que eles não querem jogar fora, e chega uma hora que eles acabam fazendo um garage sale. Então, garage sale é uma coisa que nós não temos também no Brasil, é quando eles decidem se livrar de todas as coisas antigas que eles têm, eles espalham assim, colocam umas lonas, os lençóis no gramado na frente da casa, que tem essa estrutura, né, o front yard. E aí eles colocam uma plaquinha, garage sale, o pessoal que passa lá pelo bairro vai lá ver se tem alguma coisa que interessa e compra do pessoal. É muito comum isso nos Estados Unidos. É claro, mais no verão do que no inverno, por conta do frio aí, porque ninguém vai ficar debaixo de neve vendendo coisa no front yard, né, gente, no quintal da frente. Vamos analisar essas palavras aqui e suas pronúncias, então. Então, nós temos essas prateleiras aqui, ó, essa estantezinha montada aqui, que normalmente é usada para armazenamento também, tá? Então, aqui nós temos storage shelves, então, prateleiras. Ó, lembra que eu falei para vocês do shelf no plural? Vejam, ó. Tiramos o F e acrescentamos V-E-S, ok? Shelves. Aqui nós temos prateleiras, então eu tive que colocar no plural. Storage shelves seriam prateleiras para armazenamento, ok? Aqui nós temos o storage bins. Então, bins, gente, significa recipiente, bin, ok? Então, bin nós podemos usar recycling bin, que é muito comum nos Estados Unidos você ter um recipiente onde você coloca os itens recicláveis, tá? Que é diferente do lixo orgânico. E nós chamamos isso de recycling bin, ok? Tem aqueles que nós vemos coloridos em lugares públicos também, é recycling bins, ok? E aí cada um tem o seu, the plastic bin, the glass bin, the organic bin. Então, o bin seria o container que a gente pode usar aí também, né? Que no caso aqui, esse plástico grande aqui, quadrado, né? Então, nos Estados Unidos, eles também usam bastante isso aqui para guardar as coisas, que fica mais organizadinho, fica legal. Storage bins, ok? Isso quando eles precisam armazenar algumas coisas. E nós também podemos usar o storage containers, que é outra palavra, né? Container é uma palavra que eles usam também até para marmita, tá? Eles usam container, food container, que é a marmitinha, no caso, aquela Tupperware que a gente usa para guardar comida, alright? Storage shelves, storage bins, storage containers. Let's move on. Alright, olha só que legal que eu coloquei aqui, ó. Toolbox. Então, toolbox, olha só essa caixa de ferramentas aqui, parece estar numa oficina. É muito comum quem gosta de mexer com carros lá, ou quem gosta de mexer no seu carro, ou até mesmo quem é mecânico, né? Tem uma toolbox na garagem dessa forma aqui. Toolbox não precisa necessariamente, é claro, ser desse tamanho, ter essa estrutura toda. Pode ser uma caixinha de ferramenta pequena que a gente carrega na mão. Também é chamado de toolbox. Ok? Eu coloquei essa grandona aqui porque eu achei legal. Mas, se você tem uma caixinha de ferramenta, toolbox, independente da cor, tamanho, enfim, o que tiver dentro. Se tiver ferramenta, é toolbox. E aqui nós temos bike rack. Rack seria esse ferro, esse alumínio, essa estrutura de alumínio que eles colocam, que suspende as bicicletas aqui na garagem. Então, bike rack, ok? O bike rack não é só usado numa garagem e só suspenso. Você pode ir em algum lugar público que eles têm o bike rack, que seria no chão, que você pode colocar a sua bicicleta ali e trancá-la. Se você vai numa escola, por exemplo, você tem o que nós chamamos de bicicletário, né? Que é ali o bike rack, que é onde ficam as bicicletas. Você pode ir para a escola de bicicleta e deixar a sua bicicleta lá trancadinha. Quando você sai, você vai embora de bicicleta. Eu fazia isso. E nós usávamos bike racks, alright? Good. Então aqui, toolbox, bike rack in the garage. Alright, agora eu coloquei aqui extra, porque isso aqui não é uma coisa que necessariamente tem só em um cômodo, ou dentro da casa, ou fora da casa, né? Isso aqui são coisas que nós temos
ao redor da casa. Então nós temos light switch, pronúncia light switch. One more time, light switch. Light switch é interruptor. É o que nós usamos para acender e apagar a luz, ou acender e apagar algumas coisas como o ventilador também, ou de repente até o food processor, que é aquele triturador de comida, também é através de um light switch, ok? Ou só switch, você pode usar interruptor. Light switch seria só da luz, ok, guys? Então, switch só interruptor, light switch interruptor da luz, alright? E aqui nós temos outra palavrinha. Vocês reconhecem essa palavra, mas não tem nada a ver com essa imagem, né? Falem para mim, ó. Outlet. Outlet. Good. Outlet não é só uma loja de liquidação, né? Nos Estados Unidos também existem outlets, que são lojas de liquidação, tá? Que você vai normalmente, tem produtos lá que são mais baratos porque eles estão tentando vender, limpar o estoque, né? Então, outlet. Outlet stores também existem nos Estados Unidos, também é usada a palavra outlet. E aqui nós temos tomada, outlet. Nós chamamos tomada de outlet. Alright? Good? Moving on. Mais uma coisinha que é muito importante nos Estados Unidos, todas as casas que têm ar-condicionado central vão ter isso aqui, ó. Thermostat. Na Flórida é uma coisa que todas as casas têm, obrigatoriamente, senão nem sai da planta, por conta do calor, que é o ar-condicionado central. Então, nós temos o controle da temperatura da casa, normalmente lá fica ligado 24 horas o ar-condicionado, gente. Se desligar, você morre de calor. Então, você usa esse thermostat, você vai lá e regula a temperatura que você quer, ok? Normalmente eu lembro que a gente deixava 71 degrees, a gente deixava 71 graus Fahrenheit, que é Fahrenheit, não é Celsius, tá bom, gente? 73 graus, a gente ia queimar, né? Mas eu acredito que isso seja em torno de 21, 20 graus Celsius, por aí. Tá? 23, por aí. E esse thermostat, pronúncia thermostat, é esse controle do ar-condicionado, onde você controla a temperatura, tá? Agora, esse alarm system, que é o sistema de alarme, alarm system, é muito comum no Brasil também. Aqui nós vemos muito desses alarm system, principalmente em empresas, né? Mas em casas também é muito comum, ou tem o nome também de burglar alarm. Burglar seria a palavra para intruso ou ladrão. Burglar, ok? Então, burglar alarm também pode ser usado, que normalmente são ímãs, né, que eles colocam na porta, você ativa o alarme, então se alguém abrir a porta, ele vai deixar de fazer contato e vai ativar o alarme. Isso é chamado de burglar alarm, ok? E o alarm system seria onde você coloca o código para ativar ou desativar. Alright, guys. Now, how about we review everything? Vamos revisar tudo aqui, porque é muito conteúdo que eu passei para vocês de uma vez só, para depois pedir para vocês lembrarem já de cara assim. Então, vamos voltar um pouquinho aqui. Let's go back. We're going to go back to the laundry room, que foi onde nós começamos. Okay, here we go. So the first slide, right here. Vamos lá. Focando na pronúncia e assimilando com a imagem. Washing machine, máquina de lavar. Dryer, secadora. Shelf, prateleira. Hanger rod, que no caso é o varão, ok? Laundry basket, o cesto de roupa. Oops. Drawer, gaveta. No escritório nós temos desk, que é a escrivaninha ou carteira. Office chair, que é a cadeira de escritório. Laptop, que é o notebook. Desktop, que é o computador de mesa. Esqueci de uma palavrinha. Monitor, que é a tela. Bookcase e bookshelf, estante ou prateleira de livros. In the garage, storage shelves, storage bins, storage containers. Toolbox, nossa caixa de ferramenta. Bike rack, que seria o suporte para as bicicletas. Light switch, interruptor da luz, ou só switch, interruptor. Outlet, tomada. Thermostat, o controle do ar-condicionado central. Alarm system, ou burglar alarm, seria o sistema de alarme, ok? Now let's go to our quiz. Guys, before we start the quiz, antes de começarmos aqui, lembrando, se você está assistindo essa live através do Instagram, entra aqui rapidinho no YouTube,
faz o login, é só fazer o login, se você não tem, você cria uma conta rapidinho ali no YouTube para que você possa responder as questões, tá? E participar aqui. Você pode também tirar qualquer tipo de dúvida durante a live, que eu vou olhar aqui no chat e vou ler e vou responder para vocês, passando as informações que vocês precisam, tá, gente? Também gostaria de pedir para vocês compartilharem esse canal, essas lives, porque tem muita gente que gostaria de estudar inglês e às vezes não tem nem condições, ou às vezes não tem tempo de fazer isso. Então essas aulas, elas ficam gravadas, e as pessoas podem assistir depois, tá? Então, fala com seus colegas, fala, olha, você não tem tempo para estudar inglês, não tem dinheiro para estudar inglês, entra nesse site, nesse canal aqui, ó, que tem aula gratuita toda semana, você pode acompanhar, você pode assistir ao vivo, você pode assistir gravado, tá bom? Se vocês puderem fazer isso para ajudar a gente, para a gente ter o maior número de pessoas aqui participando com a gente, eu serei muito grato. Alright, so let's go to our quiz. Então vamos para a nossa provinha aqui, só para saber, what is this? O que é isso? What is this? Look at the object. Dê uma olhadinha no objeto aqui. What is this? Nós acabamos de ver, mas como eu fiz a revisão toda, eu quero saber se está fresquinho na mente de vocês. What is this? What are the options? Quais são as opções? Letter A light switch. Is this a light switch? I don't know. Letter B, an outlet. Is this an outlet? Or letter C, it's a thermostat. Is it a thermostat? What is this? Is it a light switch? Is it an outlet? Or is it a thermostat? Este é o momento que eu preciso que vocês participem e deixem aqui no chat a resposta da alternativa que vocês acham que é correta. O nome desse objeto que nós temos aqui, ó, na imagem. Light switch, outlet ou thermostat? Kaique respondeu, Isabela respondeu, os dois mandaram B, letter B, outlet. Laninho, responde aqui pra gente saber o que você acha que é isso aqui. É light switch, é outlet ou é thermostat? Participa aqui com a gente também, pra gente saber que você tá aqui com a gente, tá bom? What is this, guys? Que objeto é esse? Light switch, outlet or thermostat? Guys, lembrando que esse conteúdo aqui que eu já estou passando para vocês são coisas que é muito necessário até mesmo na questão de profissão. Imagina uma pessoa que trabalha com questão de limpeza, todos os eletrodomésticos, todos os móveis, você tem contato com tudo isso aqui. Então isso aqui é muito importante. Se você conhece alguém que trabalha na área da limpeza, depois ou agora encaminha esse conteúdo para a pessoa praticar isso aqui, saber sobre isso daqui, porque vocês usam isso aqui o tempo todo. Então, se você tem um grupo, se você sabe de pessoas que trabalham com isso, manda para eles, fala, olha que legal aqui para você saber, para você aprender esse conteúdo aqui de graça sobre a casa, né, sobre todos os itens que nós temos na casa. Lembrando que nós ainda vamos nos aprofundar na questão da profissão da limpeza aí nos Estados Unidos. Vamos falar sobre as ferramentas, sobre os produtos de limpeza, sobre as ações, sobre as situações, para que a gente possa esclarecer tudo. E também vamos, em breve, iniciar uma aula assim sobre carpintaria. Vamos falar sobre ferramentas, a pronúncia correta, vamos falar sobre algumas situações também que nós temos nessa área de trabalho. Alright? Guys, por enquanto nós temos as respostas aqui B, que é outlet, ok? Então eu vou revelar a nossa resposta. And you guys are correct. E vocês estão corretos, estão certos. This is an outlet. Isso aqui é uma tomada. Light switch, lembrando que light, lembra light, né? Luz. E switch, que é o interruptor. Então, seria o interruptor de luz. Light switch. E thermostat. Termo, dá uma sensação de temperatura. Você sabe que está relacionado ao ar-condicionado. Thermostat seria o controle ali da temperatura do ar-condicionado central. Ok? Next question. Look at this picture. Vamos ver se vocês lembram isso aqui. Isso aqui, na verdade, estava uma imagem mais ampliada. E aí eu ainda foquei e falei, ó, aqui tem algumas dessas daqui, né? Mas o que é essa daqui? Is it a drawer? Is it a shelf? Or is it a toolbox? What is this in English? How do you say this object, this thing in English? Is it drawer? Is it shelf? Or is it toolbox? Como é que nós falamos isso aqui em inglês, de acordo com o que nós acabamos de ver na nossa aula aqui agora há pouco? Passa para mim aqui. Participem. Deixa a letrinha aqui só. A, B or C. Drawer, shelf or toolbox. Qual vocês acham que é a alternativa correta para esse objeto que nós temos na imagem? Drawer, shelf,
toolbox, drawer, drawer. What is it? Shelf, shelf. Toolbox, toolbox. Which one is the correct one? Qual que é o correto? Drawer, shelf or toolbox? Estou esperando o delay aqui para chegar as respostas, mas já já eu vou revelar. Temos o Kaique mandando letter A, drawer, drawer. Isabela mandou letter A, drawer. Good. Anybody else? Então nós temos aqui gavetas, certo? Como é que nós falamos gavetas in English? Is it drawer? Is it shelf? Or is it toolbox? Let's review the answer. Vamos revelar. And the answer is drawer. Drawer é a forma que nós falamos gaveta, right? Drawer. Good. Shelf. Shelf. Lembrando que shelf eu mostrei para vocês também no laundry, que seria a lavanderia, laundry room. Mas o shelf também tem o bookshelf, né? É a prateleira, ok? Bookshelf ou shelf, prateleira. E toolbox, tool, remete aí ferramentas, box, caixa, toolbox, caixa de ferramentas. Nesse caso aqui, temos até um branquinho, um algo bonitinho aqui, né? Drawer, ok? Next question. Look at the picture. Quero ver quem vai acertar isso daqui, hein? Ó a pegadinha. Is it a desktop? Is it a tablet? Or is it a laptop? Which one is this? Qual é esse objeto? Desktop, tablet, or laptop? Isabela mandou C, laptop. Which object is this? Que objeto é esse aqui? Is it a desktop? Is it a tablet? Or is it a laptop? Teacher, mas não tem nenhum notebook, nenhum computer aqui, teacher. Como é que eu vou saber o que é isso daqui? Se você assistiu o comecinho da aula, você sabe o que é isso daqui. A Isabela mandou uma resposta aqui. Será que ela acertou? Letter C, laptop. Ou é letter B, tablet. Ou letter A, desktop. Qual que é a nossa alternativa correta para essa imagem que nós temos aqui? Desktop, tablet or laptop? Deixa eu ver se alguém mais vai responder. Vou dar um minutinho aqui e já já nós vamos revelar a alternativa correta e o porquê das outras não se encaixarem nessa imagem. Alright? Kaique respondeu letter C também. Ok? Então, o pessoal está postando um laptop aqui. Desktop, tablet or laptop. E a nossa alternativa correta is laptop. Good. Laptop. Lembrando que desktop remete o topo da mesa, que nós colocamos o monitor, que é a tela, e o computador, né? Laptop, colo, aqui nas suas pernas, que é o computador que vai aqui, que é portátil. E tablet, na verdade, aqui ele não é bem um computador, né? Ele é um celular grandão aí, a gente pode falar uma tela grandona que a gente pode carregar para qualquer lugar. Mas, no caso aqui, nós temos um laptop e não um tablet ou desktop, ok? Então, very good, guys. Good job. You guys got it right. Guys, thank you very much for watching our class. Muito obrigado por assistirem mais uma das nossas aulas, ok? Não se esqueçam, esse conteúdo aqui é muito importante para qualquer pessoa que queira aprender inglês, para qualquer pessoa que mora nos Estados Unidos. Alright? Estamos falando de cômodos e imóveis em uma casa. Então, se você trabalha aí, você tem contato com isso aqui, seja na limpeza, seja na construção, seja qualquer coisa, você sempre vai ter contato com isso aqui. Então, faça esse conteúdo para quem você puder, compartilhe aí da forma que você puder, nos ajude e esteja sempre aqui participando com a gente na nossa live, alright? Lembrando que nas próximas aulas nós vamos começar a nos aprofundar nas profissões, ok? Então aí é uma coisa que é muito necessária para as pessoas que já estão trabalhando aí e precisam aprimorar o inglês, principalmente na área do trabalho, para conseguirem até questão de aumento ou um trabalho melhor. Alright, guys? Gostaria mais uma vez de agradecer aqui ao grupo, ao canal Desculpem Dúvidas, pessoal do Primus Carpentry, alright? E vejo vocês next Friday, na próxima sexta-feira, 5 p.m. in the USA, 5 da tarde nos Estados Unidos, 7 p.m. Agora é 6 p.m. aí, né, gente? 6 p.m. aí, nós temos uma hora só de diferença. Então, 6 p.m., mudamos, hein? 6 p.m. in the USA and 7 p.m., 7 da noite, 19 horas no Brasil. Alright, guys? Thank you very much. See you next week. See you next class.
Bye, bye.